Olá, seja bem-vindo ao Ecocidade, programa que fala de sustentabilidade, meio ambiente e qualidade de vida em São Paulo. Hoje vamos falar da polêmica que envolve o Minhocão, via expressa suspensa que liga as zonas leste e oeste da cidade. O novo plano diretor já prevê a desativação completa do elevado e um decreto do prefeito deu ao Minhocão o status de parque, enquanto estiver fechado para carros. Aí surge a polêmica. O que fazer com o Minhocão? Para participar do debate, recebo a arquiteta Vera Luz, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas e integrante do movimento Desmonte Minhocão. Seja bem-vinda. Obrigada. E também com a gente o Felipe Rodrigues, arquiteto e urbanista, mestrando da FAO Mackenzie e morador da região. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Eu vou começar, então, o programa com a Vera. Vera, quais são as principais vantagens dessa opção de desmonte do Minhocão? Veja, existe uma pressão popular para o uso do espaço público. Isso é a parte boa. Ou seja, até no elevado que foi construído para transporte viário, demonstra-se que é desejável espaço público. Isso é a parte boa, independentemente da forma. O que eu acho assim que a gente não pode confundir a forma com o uso. Isso é uma pressão, então significa que o espaço público não está morto, significa que as pessoas querem usar o espaço público, que é uma maravilha, sejam moradores ou sejam pessoas de outros lugares, porque o centro é um lugar que abriga todo mundo por natureza. Agora, a questão do Minhocão ser utilizado como parque, eu já acho que é uma anomalia, por algumas razões. A primeira é a seguinte, bom, vamos para a origem. O Minhocão ele é uma infraestrutura que foi feita de maneira completamente equivocada para o transporte viário de longa distância, então trânsito de passagem. Então, na sua origem, ele é um erro urbanístico fundamental, porque é uma infraestrutura que foi feita a despeito do lugar. As pessoas passam por lá, mas não estão lá e é uma incomodidade absurda. Então, o que o plano diretor faz é uma coisa muito saudável, que é perceber isso e falar, não, vai ser desativado. Esse primeiro passo, eu acho um passo fundamental. O segundo passo, eu já questionaria, porque dar o estatuto de parque ao uso é confundir o uso com a forma. O que eu acho que está acontecendo nesse uso? As pessoas estão demonstrando que é desejável o espaço público no centro. Ocorre que esse elevado, ele não tem estatura para ser um espaço público de qualidade, mesmo comparado com qualquer analogia de parque suspenso que a gente tem internacionalmente. Nós temos uma calha muito estreita para esse viaduto. A parte de cima, eventualmente usada, porque é uma resistência popular, isso é bonito, ela é incômoda, porque ela está muito contígua às habitações. Então, é uma promiscuidade muito grande para a área íntima das pessoas e isso dá problemas de segurança, de incomodidade de ruídos. É uma inconveniência que é como se fosse uma praça Roosevelt de 3 km e tanto ao longo de um eixo imenso, que então abrigaria muita gente nesse espaço para uma vida íntima que são as edificações voltórias, predominantemente residenciais. Ao mesmo tempo, todo mundo fala, ai, parque, parque, mas é como se pensasse visto de cima. Ai, que lindo na foto do cartão postal. Acontece que um dos grandes problemas, fora esse da incomodidade, inclusive o Ministério Público já se referiu a isso, são os baixos, porque o território de baixo ele fica sossobrado como um grande subsolo artificial de 3 km e tanto. Então, todos os térreos com seus usos coletivos, eles é muito prejudicado. Então, suponhamos que houvesse um parque em cima, os térreos vão ficar condenados a um suburbanismo. Mesmo com alguns artifícios de iluminação dos térreos, vai ser sempre um paliativo, porque é uma calha muito estreita. Agora, o Felipe tem uma opinião diferente. Sim. Você acredita que a construção, a transformação do Minhocão em parque é um grande ganho para os paulistanos, para a sociedade? Extremamente, eu concordo com vários pontos levantados pela Vera, mas eu acredito que todos eles são resolvíveis em projeto. Aliás, é preciso alertar a sociedade que é necessário um projeto para ambas as propostas. Perfeitamente. Como arquitetos que somos, entendemos a dimensão da proposta que pode ser decorrente de cada uma delas, e sem um projeto, qualquer uma das boas intenções podem ser desviadas no meio do caminho.
Então, antes de mais nada, é preciso um projeto com o envolvimento da sociedade, porque cada vez mais a gente tem percebido que não dá para criar um Estado 100%, porque interesse do Estado, a gente sabe, é interesse privado, não é interesse do âmbito público. Então, outra concordância com a Vera, e aí eu levanto o meu ponto, é a questão quanto à forma. Realmente não sou ligado à questão da forma. Como não temos um projeto ainda, e a intenção inclusive desse debate é chegar a um ponto comum, inclusive que pode englobar parte da demolição, porque desmonte é... Não é demolição, mas a gente argumenta. Sim, porque tem partes que ele está fundido, então não é um Lego que se desmonta. Mas a questão não é essa. A questão principal é como diagnóstico, mas não como proposta já, resposta resolvida, é que a função e não a forma, não vamos fantasiar o precário. Com certeza aquela estrutura pode receber muitas melhorias, mas o centro precisa de áreas de lazer e parques. Há uma confusão em entender boulevard e praças como parques. E o que se faz em um não se faz no outro. Parques são espaços contínuos sem interrupção, coisa que seria impossível fechando todos os cruzamentos da Amaral Gurgel e as avenidas ali, ruas adjacentes. Impossível. Seria um boulevard no máximo, que seria muito bonito, mas não seria o que a cidade pede. O parque ele não foi apropriado por uma questão de opção, ele foi criado por uma questão de demanda. A sociedade demandou aquele espaço. Se você for nas praças ali do entorno, a Praça Buenos Aires, por exemplo, em Higienópolis, as pessoas estão correndo. A Praça Rotary também acontece isso na região. As pessoas estão correndo, desviando de praças e árvores, porque as atividades de parque elas não existem. O espaço para englobar, principalmente quando o Minhocão está fechado nos dias de hoje. Pode ir no final da tarde de hoje e você vai... A cidade fala. Então, eu acho que o parque, a possibilidade de parque, ela vem acima de qualquer questão de forma, e eu concordo com você. Uhum. Mesmo porque, quando você cria um parque, você torna aquela estrutura um parque, ela vem com uma série de outras coisas, apoios da GCM, outros cuidados também, e isso mudaria a região ali também. A questão de custo eu acho que é um tópico muito irrelevante, porque as duas vão gerar custo, na verdade. Custos que podem ser similares, depende do projeto que for elaborado. Mas o parque, ele tem uma vantagem que pode ser negociado com a iniciativa privada, numa parceria público-privada, que a Vera também conhece muito bem, onde o privado tem certas vantagens, e esse é um modelo que a de gestão no mundo inteiro, porque o Estado não tem condições de montar esses espaços de lazer que a gente vê hoje em várias metrópoles, eles não fazem por conta própria. Tem uma contrapartida. Tem uma parceria. Uma parceria, uma contrapartida que foi muito próximo do modelo que originou as linhas férreas no Brasil. Né? O interesse do privado, o interesse do público, a falta de recursos do público se junta a essa demanda e ambos os interesses são cumpridos. Claro, com o aval da sociedade. Qual que é a importância desse decreto da prefeitura, né, que já transforma... Dá para considerar já o Minhocão um parque? Dá, nesse período. Final de semana, infelizmente, ele não abre os outros horários. Um dos pontos positivos da questão de se fazer um parque é que ele pode ser testado antes que seja demolido. É uma alternativa, embora se tivesse que planejar melhor, porque um parque não é simplesmente o que está lá. O que está lá é uma possibilidade de parque. Ainda é um rascunho daquilo, É um rascunho, né? Precisa ser projetado ainda. Já tiveram várias propostas, a maioria delas distorcidas, porque foram originadas por pessoas que não são da região, então colocaram pavimentação que com certeza inibiria os skatistas, as patinetes, quer dizer, vários arquitetos até já propuseram soluções em 2006 pela EMURB, mas todas elas seccionando o parque na transversal, desentendimento total da questão que lá está. O que mais importante é se manter a longitude do parque.
E aí eu falo que nessas áreas mais próximas das residências pode sim se tirar algumas vigas da largura do parque. Embora nem isso seja um problema, porque a convivência é esperada do cidadão. Cidades como na Holanda, a Vera acho que conhece muito bem, a convivência é direta de quem está dentro da residência para quem está na calçada. Eles mal fecham as cortinas. Sim. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a isso também. Bom, é o seguinte, a gente tem muito ainda para falar sobre esse assunto, chegar a um consenso, né? Se é que nós conseguiremos chegar a um consenso nesse programa. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com mais Ecocidade e as perspectivas para o Minhocão. Até já! Voltamos com a Ecocidade. Hoje o Minhocão está no centro da discussão. O que fazer? Desmontá-lo ou transformá-lo em um parque? Comigo a arquiteta Vera Luz, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas e integrante do movimento Desmonte Minhocão. E Felipe Rodrigues, arquiteto e urbanista, mestrando da FAU Mackenzie e morador da região. Vera, eu quero entender um pouquinho, então, a gente conversou já das vantagens de um desmonte, de um possível desmonte do parque, né? Mas as tecnologias, né, a logística desse desmonte é viável? Isso para São Paulo, até em preços, em valores? Olha, Marina, nós estudamos essa questão tecnicamente e existem empresas muito habilidosas, habilitadas, para fazer esse tipo de operação. Essa operação custaria precisamente 28 milhões nos dias de hoje, sendo que ela aí eu vou discordar, Felipe, que é um desmonte sim. Por quê? Porque a estrutura principal ela é pré-fabricada. Então, existem maneiras de serrar em continuidade as vigas transversais com água, que então faz muito menos ruído e é muito rápido. Existem maneiras de transportar com manobras no local, com carretas adequadas. Existem lugares que podem ser pátios para isso. E existem segmentos que podem ser feitos em setores. A viga principal também ela é removida, pode ser reutilizada e apenas o pilar ele pode ser cortado a seco no nível do piso. Essa operação duraria, com todas as etapas, e toda essa circunstância de menos incômodo para o entorno, em torno de 6 meses, custaria 28 milhões, porém, todo o material pode ser reaproveitado. Então, foi feito um cálculo em um orçamento técnico em que daria lucro. A reutilização das peças ou eventual moagem com reaproveitamento da ferragem e do substrato seria uma operação de lucro. Então, não haveria custo nem municipal, nem de uma parceria público-privada, no caso de desejável desmonte. Eu vou argumentar contra o parque com respeito a custo da seguinte maneira. As analogias mais próximas de parque que nós temos, no caso de Nova York, que é outra paisagem, nós não temos o Rio Hudson na frente. O Highline ele é completamente diverso como paisagem, portanto ele não é análogo. Esse custo desse parque, que é muito simples, que eu visitei inclusive, ele é um parque muito inteligente como desenho, custou 280 milhões de dólares até o momento. O parque tem uma manutenção de impermeabilização, que vai ser feita recorrentemente, não tem possibilidade de arborização alta, o que também não seria um problema, mas eu insisto na seguinte questão, o custo é completamente incomparável. Se for feita assim, vamos fazer de conta que o viaduto é um parque, porque ele tem continuidade, eu entendo o seu argumento, a única qualidade que ele teria, supostamente, seria a continuidade. Mas eu discuto essa continuidade naquele território. O centro urbano histórico, ele não é um casco que aguente a questão de um parque. Ele aguenta, sim, praças e bulevares que podem ter arborização intensa, que podem ter uso intenso. Ele não é um território que aguente esse parque. Haja visto o Anhangabaú, que é considerado na escala um parque, a gente vê como ele não é usado. Ele é usado em grandes manifestações, o que é muito importante, mas ele não é usado como parque. A gente tem, no caso de Nova York, o Central Park, isso sim é um parque. Então, eu digo o seguinte, o Highline, que tem uma paisagem diversa, que aguenta essa situação, ele é sim muito usado. A Holanda, sim, nós temos uma contiguidade, é um lugar que tem muito pouca terra, é um pacto social essa contiguidade, muito bonito. A gente vê a criança brincando na rua, nas escolas, é uma coisa maravilhosa. Mas, independentemente dos nossos traços culturais,
eu acho que a gente tem uma solução impossível, que são os baixos. Nós temos, só terminando meu argumento, nós temos edifícios que têm valor arquitetônico muito importante, que estão completamente sossobrados, as fachadas, os térreos. Esses baixos são de péssimo uso. A gente não teria como incrementar o transporte público, porque tendo um parque em cima nós temos pilares imensos. Então, eu só vejo vantagens em ter praças e bulevares, e acho que parque urbano pode estar em outro lugar. Não é que, porque eu tenho um viaduto anômalo, que eu vou forçar agora, eventualmente, que pela contiguidade do contínuo, ele se transforme em um parque. Isso seria quase como um aposto. E eu acho que o bonito é o uso, justamente, de dizer, nós queremos ficar no espaço público. Só que o espaço público tem que ser dito, tem que ser lido o território. Que espaço público cabe lá. Em termos de custo, é completamente favorável à questão do desmonte. Você fez uma comparação com o Anhangabaú, que as pessoas Sim. não usam como parque, mas o Minhocão é já usado como parque, né? Aos domingos a gente vê as pessoas ali se divertindo, né, Felipe? Então isso já acontece ali. Claro, é sempre de acordo com a demanda e a necessidade do local. Eu acho que também as nossas posturas, elas nunca podem ser unânimes. Eu não diria que toda via elevada também deve virar parque. Certamente. Não diria também que todos deveriam vir ao chão. Mas eu saliento uma coisa, que essas metrópoles, e a maior parte desses parques está situada em grandes cidades, acontece justamente porque a região central carece de parques e áreas de lazer, todas consolidadas. Demolir o Parque Minhocão não haveria uma forma de compensação. Vide o Parque Augusta, que é um terreno livre e que está numa disputa infinita. O Highline é um dos exemplos mais debatidos porque é um bom exemplo, mas existem vários outros. Em Chicago, o Parque 606, por mundo afora. Para sair um pouco da questão da forma, e quando a gente compara com esses parques, não é para dizer que eles são a solução. É para mostrar que outras sociedades acharam oportunidade onde era uma mazela. Eu cito um exemplo recente que eu descobri, que eu fiquei embasbacado, que é o aeroporto de Tempelhof, em Berlim, que era um aeroporto construído no regime nazista, sobre um terreno dos Cavaleiros Templários da Idade Média, ou seja, cheio de história. Eles não gastaram nome gastaram tempo mudando o nome do local. Eles simplesmente, a partir do momento que o aeroporto foi desativado, a sociedade demandou aquela área de um aeroporto muito maior, muito mais complexo, como o parque, e hoje está sendo utilizado como parque. Então se trata de ver oportunidade onde se vê mazela. Hoje, a gente sabe que o urbanismo ele tem que ser muito cuidadoso, muito na escala da arquitetura. A gente não se fala em urbanismo mais de grandes dimensões, porque não é possível. A cidade está num ponto consolidada de uma maneira que a gente tem que ser mais preciso e precioso nas nossas propostas. Agora, a questão da demolição, eu acho que ela não é tão simples assim. É assim, tudo depende do projeto que vai ser elaborado. Por exemplo, um dos mais conhecidos é a demolição chamada de Big Dig, em Boston. Foi uma operação de transformação urbana a mais cara da história dos Estados Unidos. Mas eu lembro que onde acontece também, basta uma pesquisa rápida, onde acontece a demolição dessas vias elevadas e transformação de bulevares e praças, maior parte delas foi nos Estados Unidos, onde o sistema rodoviarista começou a ideia da via e do carro como presente na vida das pessoas, aconteceu lá, por isso que essas demolições acontecem lá em grande parte, mas a gente tem que lembrar que o sistema deles é da cidade de Jardim, onde essas rodovias passaram por subúrbios repletos de área verde, ou seja, a necessidade deles não é a mesma necessidade de uma região central. A Vera levantou aqui alguns problemas que o parque causaria para os moradores do entorno, para as pessoas que estão ali. Agora, quais são as vantagens, Felipe? Eu queria saber de você, da gente ter um parque ali no Minhocão para essas pessoas que vivem ali. A vantagem seria uma proposta que não é nula, ela é positiva. A gente transformaria essa estrutura que eu entendo, eu moro de frente para o elevado, e há pessoas de idade que estão ali desde antes da construção. E, por incrível que pareça, elas também não são a favor da demolição do elevado, elas têm afeição por aquela estrutura, justamente pela vida que ele tem assegurado, né? A convivência que ele tem assegurado, que se compara de uma praia, porque ela mistura pessoas de várias
camadas sociais. Basta ir lá para você ver isso. E a vantagem é não haver desvantagem. A vantagem e aí eu falo de uma visão ainda sem projeto, mas a vantagem é proporcionar um espaço que não seria possível de outra maneira na cidade e que já está construído. Tá certo. Olha só, uma pesquisa do Datafolha do ano passado diz que 53% preferem o Minhocão do jeito que está. Então, 23% seriam a favor do parque, 7% a favor da demolição ou do desmonte, né? E 17% não sabem o que responder. Como que vocês veem essa avaliação da população? Sou eu? Para os dois. Então, acho que sou eu que você acabou de fazer um argumento. Eu acho que essa pesquisa ela tem que ser feita de uma maneira mais técnica, porque é muito importante. Na verdade, eu acho que é uma pesquisa prévia, já é um passo importante. O Felipe falou uma coisa e eu concordo totalmente. Não dá para fazer projeto urbano, nós estamos falando de projeto, porque você falou de desenho várias vezes, chama desenho urbano, para dar um nome mais preciso, não dá para fazer desenho urbano. Eu considero que esse trecho é desenho urbano, não chega a ser planejamento. Claro que tem uma série de questões de gestão, de leis que são envolvidas, mas é especificamente um desenho. Esse desenho ele tem que ser feito como hipóteses e a pesquisa deve ser feita a partir do desenho formulado, tanto para um eventual remanejamento como parque, como para o desmonte. Porque, por enquanto, porque são ideias, são né? cenários, são quase, eu acho que são quase preconceitos. É um cenário, tem que ser um cenário visto, porque tem uma parte técnica que é do desenho, mas ela, na verdade, ela é a vida das pessoas. As pessoas reconhecem a cidade. Você vai na padaria, você atravessa a rua, você tem o semáforo. A cidade é uma coisa que todo mundo sabe o que é, as pessoas vivem, essas são as pessoas que importam. Então, o desenho ele tem que ser capaz de apresentar o vir a ser desse território, e não assim, desmonta, não desmonta, porque evidentemente tem uma coisa afetiva. Já está lá. Então parece que tudo é como se você tivesse uma doença que você se acostuma. Então a anomalia original do Minhocão, ela quase que virou uma coisa naturalizada. Eu vou bater na questão do centro histórico, porque eu acho que o centro histórico, neste caso, em São Paulo, ele não é um lugar propício. Acho que essa praia tem que estar em outro lugar. Eu valorizo profundamente praças e bulevares nesse caso. E me parece o seguinte, tem que haver, houve em 2006 uma série de projetos, então existem projetos que foram feitos por grandes arquitetos. Eu participei em 2006 no Mackenzie justamente com o Hector Villers, Camani Marie-Summer, que coordenava o escritório experimental, Tito Livre Fracino, Flávio Marcondes. Fizemos um projeto que não entregamos a Imuri por uma questão de discordar do edital, mas foi debatido, foi publicado. Era uma operação imensa, porque predicava por um outro território, que é um problema, o leito ferroviário da antiga Santos Jundiaí, como um lugar para incremento do transporte público, viário local, praças, parques, o grande parque linear e canais e lagos para drenagem e paisagem. Então, isso seria uma operação conjugada, é claro, numa escala urbanística. Se o CIET já fala que a questão de tráfego não é problema como fora em 2006, isso também poderia ser estudado, eu acho o seguinte, só se pode fazer uma pesquisa séria mediante desenho muito claro e uma pesquisa séria, não uma pesquisa quase jornalística primeira. Ela é só um indício. Então, eu acho que isso é fundamental, e a participação também. Então, acho que uma conclusão que a gente chega hoje aqui no programa, que também já está acabando, é que para qualquer debate que a gente precisa fazer sobre esse assunto, é necessário desenho, projeto. E, além disso, a participação popular, porque essa é a vigilância. É o que só garante. O desenho é o que garante. Porque só o desenho, você pode fazer a tal operação Estado, capital, a população fica de fora, porque isso é muito forte. O Estado tem o poder de gestão, o capital tem o poder do capital. Então, gentrifica aquele território inteiro, esculhamba tudo. Então, eu acho que essa tríade, a parceria público-privada, o público não é só o capital, é o público mesmo. Desenho e essa tríade, eu acho que a gente chega num consenso bacana do que será bom para a cidade. A minha opinião é inflexível, o que será bom para mim, do ponto de vista técnico e profissional e de cidadã, é o desmonte. Mas, naturalmente, isso tem que ser um debate, não é a minha opinião que tem que prevalecer. É isso, Felipe. Só um adendo, o parque a gente entende não como um parque suspenso, mas como um parque vertical. A parte de baixo, ela pode ser inserida da mesma maneira no projeto, com certeza. Existe o low line agora que vai ser
vai ser finalizado em 2021, se tudo der certo. Agora, a Vera tocou uma questão super importante, que eu acho que não vai dar tempo, mas que as pessoas já precisam se orientar a partir dela, porque antes a questão era os automóveis, para onde iam. O CT disse que trânsito mais trânsito é igual a trânsito, então a questão é outra e muito maior, que é da gentrificação da área, que é preciso tomar conta daquela população que só teve acesso naquela região central, porque a área era degradada, e muito facilmente ela pode ser removida, então tem que tomar os cuidados. Perfeitamente. Queria agradecer muito a entrevista de vocês, muito obrigada por terem vindo aqui falar de um assunto que é tão importante para a nossa cidade, né? Que é o Minhocão, o futuro do Minhocão. Por favor, Vera, o seu contato? Sim, meu nome é Vera Luz. Eu prefiro que o contato seja feito pelo Facebook, que é uma coisa mais pública, e é só acessar Vera Luz e me mandar uma mensagem fechada que eu respondo com o maior prazer a quem queira falar alguma coisa a respeito. É isso aí, obrigada, Vera. Eu que agradeço. Felipe, por favor, seu contato. Eu agradeço o convite. O meu nome é Felipe Rodrigues e pode ser acessado também no Facebook. A gente pode debater civilizadamente, como foi hoje, muito mais. E também pela Associação Parque Minhocão. Tá certo, obrigada, viu? Obrigada. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.